Olá, chega mais que a hora e lugar da sinceridade nua e crua. Estamos na temporada 3 do Sincericídio Literário. Aqui estou eu, Moira Bianchi, escritora de romances, e Vânia Nunes, copydesk e revisora de livros, comentando de um tudo no mundo literário, dos royals e das tretas, que é o que a gente gosta. Aqui a gente dá opinião, indica leitura bacana, filmes e tudo que tem de bom. Estamos tentando decidir por um nome para quem gosta das tretas do sincericídio. Você já votou? Vai lá e diz qual é o seu favorito. Vem se divertir conosco em mais esse episódio. Ana Moira, Olá, Vânia, como você está? virando pinguim. Eu ainda estou assim, no rock e no gelo, né? Menina, você lembra aquele desenho do Pica-Pau que tinha um vizinho que não gostava do frio? Sou eu, menina, mas que droga de tempo. O Rio não precisa nem fazer frio de verdade, né? Basta chegar nos 25 que a gente já tá morrendo. Já estamos pegando cobertor, luva, cachecol, tudo que tem direito, porque Deus me livre, gente. Sumiu o sol, acabou a vida. Não tem Acabou. condição. Se chover, então, aí mesmo. Gente, Mas e aí, mulher? Bem-vindos ao seu momento de escapismo, boleto free. Né? Aqui a gente está só para se divertir. Com certeza. Obrigada a você que está aí nos escutando, compartilhando, que já está deixando, botando lá o dedinho no like, deixando um comentário, nem que seja um oizinho, como disse uma de nossas amigas, dando oi pro algoritmo, né? Eu ouvi dizer que precisa estar com o sininho ligado para o YouTube gostar, mas se você já deixar um like aí, eu já estou satisfeita. Exatamente. Até porque o assunto de hoje é atendendo a pedidos. Atendendo a pedidos. Vamos ver em que momento a gente está da vida, Vânia? Espera aí. 642 inscritos. Então, a gente tá, né? Como é que é? De grão em grão, a galinha enche o papo. A gente vai chegar lá. Nos mir. Então, o nosso assunto de hoje é um assunto que a gente vem. Na verdade, eu fiz um comentário maldoso e ficou todo mundo curioso e a gente teve que estudar, né? Que é a família real da Jordânia. Mas aí, gente, já vou falar logo, tá? Esse povo das Arábias não é igual Harry e Meghan, entendeu? A gente não pode gongar 100%, tá? Não. O buraco é mais embaixo, eu não tô aqui para meter a mão em vespeiro. Mas tem as tretas, né, Moira? Tem as tretas. Total! Não, e umas tretas maravilhosas. Então, olha só o que a gente pensou para você, para te guiar nesse papo. A gente vai te levar pelas tretas da família real por 5 livros que tem tudo a ver com o país e com tretas reais, né? A Bíblia, Lawrence da Arábia, Duna, Indiana Jones, que não me fala que é só filme porque existe livro, e um livro infantil chamado The Sandwich Swap, que é a troca de sanduíche, né? Ok. Então, a Bíblia, obviamente, você já deve ter ouvido falar, ouviu contar alguma coisa. A Jordânia tem toda a importância do mundo na Bíblia, porque foi de lá que Moisés viu a Terra Prometida, é o Mar Vermelho, é o Rio Jordão, é do batizado de Cristo, então, né? The place. O Lawrence da Arábia, se você não sabe muito bem a história, ele era um oficial do exército inglês que durante as guerras lá das Arábias lá, vou olhar aqui certinho qual foi a guerra.
ele se encantou pela cultura, então ele meio que trocou de lado. Hum, Tatanka foi inspirado nele, O Último Samurai. Na verdade, são vários contos da mesma história. Do uhum, sujeito que é o conquistador e se apaixona pela cultura que ele supostamente deveria dominar. certo. Pocahontas também, né? Enfim. Uhum. Duna é uma ficção científica totalmente cabeção. Eu nunca li Duna. Eu Na vi verdade, a primeira versão do filme, que era um filme é também de 3 horas e cacetada, isso. mas não me pergunte porque eu não lembro mais nada. Então, não, eu até vi esse e vi o último que saiu e vai sair outro daqui a pouco também esse ano ainda. Hum, Mas eu nunca li. Duna é um livro que tem uma história de criação parecido com O Senhor dos Anéis. É uma obra que foi a vida do autor, sabe? Ele uhum, levou a vida toda lapidando aquilo, só que O Senhor dos Anéis também, ele fez os 3 volumes, depois ele fez o Hobbit, depois fez o Silmarillion, depois fez... Nanana. Mas o Duna, ele foi completando para frente. Então ele fez 1 livro, 2 livros, 3 livros, 5 livros, 7 livros, ele morreu, o filho continuou, enfim, é uma obra cabeção que a gente não vai entrar aqui, porque também eu não li, a Vânia também não leu, né? uhum, E é uma coisa assim, que é realmente para quem entra nas filosofias da vida. A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para rir e para esquecer de uhum, problema, né? Mas, exatamente. enfim, o Duna, ele se passa num lugar de dunas de areia, Uhum, que são os desertos da Jordânia, e esse filme novo é gravado lá. legal. O Indiana Jones, já falei aqui dele, que ele é um querido para mim, ele é Uhum, um sujeito fodão, que é um arqueólogo fodão, e ele contou pra gente que o cálice sagrado está lá na Jordânia, uhum, na cidade de Petra, certo. que eu não conhecia, então quando eu vi aquilo no filme eu pensei, caraca, os caras, né, porra foda nesse cenário. Aí que eu, assim, muito humildemente, assim, caraca, esse negócio existe, eu nunca soube, como eu sou ignorante, né? Hum, É aquela entrada onde finalmente acharam Isso, né, que tinha isso, as 3 provas para chegar lá no cálice. isso, isso. Eu não sei, eu nunca lembro o nome daquilo, mas é um negócio muito interessante, né? Todo entalhado na pedra. Todo. Aquilo é uma maravilha do mundo, aquilo, sem É, explicação. Enfim. E o último, esse livro infantil chamado Sandwich Swap, que é escrito pela Rania, pela rainha Rania. hum, Ela tem até hoje 4 livros infantis, mas esse, principalmente, eu acho que se encaixa no que a gente quer falar deles. Abrindo Então, um parênteses já vou começar porque eu estou muito quieta, eu tenho que meter o bedelho onde não devo. O que está havendo com essas majestades, essas monarcas, né, essas altezas que tudo se mete a escrever livro? Por quê? É a coisa do vagabundo, né? Qualquer vagabundo escreve um papel de pão, ainda mais agora com o chat GPT, né? Então, qualquer Meu vagabundo escreve Deus! um papel de pão, coloca no Amazon e vira Claro que vai virar um best-seller, foi um negócio feito pela Rainha Rania. Mas, Ora, mas na capa do livro está escrito, ou tá tá só escrito, Rania? tá o nome dela, e aí depois, lá no rodapé, tá escrito, com a ajuda de fulana. Mentira, foi fulana que escreveu e a Rainha Rania só botou o dedão lá, né? A gente sabe Porque que... é a Rania, é a Mega, é a Sarah é, Ferguson. Todo Então, mundo resolveu virar deixa, escritor? é, deixa eu te falar, o Hum, bacana da vida é assim, é a ignorância. Eu acho que a ignorância é o maior dom que a gente pode ter na vida. ou Por é uma quê? benção. É uma benção. Por quê? Você vê aquela mulher linda, você pensa, caraca,
é rainha, é linda, é rica, que legal. E passa para frente. Quando você começa a estudar a vida da pessoa, né? Uhum. Aí já surge a parada. Eu vou te explicar. Oh. Isso, o meu filho está estudando para a prova de história, que inclusive, sei lá, amanhã, depois da manhã, não sei o quê. E aí, a conclusão que a gente chega no momento que ele está exatamente no início do século XVIII, é Hum. que quem tem poder quer manter o poder, e quem não tem o poder quer pegar o poder, né? Uhum. Esse pessoal lá da Jordânia tá nessa, de agarrar o poder com unhas e dentes, custe o que custar, para ter o que passar para o filho. Então é uma coisa meio morta, porque naquele período lá que o Renier era novinho e Mônaco estava atolado em dívida, porque a França estava muito em cima de Mônaco, Aham, todo aquele casamento dele com a Grace Kelly rolou uma grana braba para aham. encher os cofres. Então, no Mas final aí, das contas, é parecido. Vânia, encheu os cofres. Eu nem me lembro que a gente já fez um episódio sobre isso. Tá? Isso, primeira temporada. Vou botar aqui nos comentários, né? Uhum. Mas essa grana que foi injetada foi uma grana de dote dela e Sim. tipo turismo, né? Incentivo Uhum. porque eles foram para as paradas de sucesso, né? Uhum. Sim, não, ele tinha vários amigos importantes, inclusive um deles era Onassis, né? Que a gente está Uhum, sempre falando dele aí, que casou com a sempre. Jack Kennedy. Nessa época ele era amante da Maria Callas, ou melhor, ela era amante dele, né? Uhum, Mas então ele tinha muitos amigos endinheirados, mas ele queria exatamente um pouco não. Ele queria essa independência da França, né? uhum, uhum. Então, mas o que eu estou falando assim, obviamente que tem diferenças cá e acolá, mas eu digo assim, você tem um cetro, você tem uma coroa na cabeça, mas na verdade tu não tá com É, essa bola toda, não. não, 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 é tudo nessa parada. E esse último casamento, que foi o que a gente falou, né? Hum, E que meio que chamou a atenção da gente, hum, foi o casamento desse filho, que é o príncipe. Como é que chama esse príncipe coroado? É o Crown Prince. É o uhum, herdeiro, príncipe herdeiro, né? exato, exato. Que casou com aquela mulher que é uma mulher assim, bonita, parada. Ela é bonita produzida, Hum. mas ela, assim, em movimento, ela não é tão bonita assim. Ela é rica, né? Sabe que não existe mulher feia, existe mulher sem dinheiro. Porque se Não, você peraí, vê peraí. a Rony adolescente, vou te falar, né? Moleza não, tá vendo? Isso é uma coisa que eu não devia ter visto, porque a gente já perde a graça da pessoa. Você acha que a pessoa nasceu naquela maravilha toda, e não é verdade. Hum, A Rania podia estar na minha escola, tá? hum. Ela podia estar. Nada como um designer de sobrancelha. Não, minha filha. E uma plástica de nariz. Que isso é Aham. uma coisa que as mulheres da Jordânia não economizam, em procedimento facial, assim, procedimento de beleza, porque ela e a Hum, Nor são assim, face de plástico. Também é um negócio que você só percebe quando você vê a pessoa em hum. movimento, porque se você vê a foto maravilhosa que aparece dela, é uma mulher linda. Mas E quando é a muito, e pessoa tem está em muito movimento, Photoshop, né? A mas gente. quando a pessoa tá em movimento, você vê aquele botox todo, aquela coisa esticadinha. Continuo Uhum. achando ela bonita, tá? Mas é aquela inocência, né? De achar assim, ai, que mulher linda, né? Como é Não, que eu não, não nasci linda assim? Essa mulher nasceu não. linda. Não, ela nasceu que nem a gente, só que ela Uhum. casou com o príncipe das Arábias. Uhum. Então. Vamos, assim, primeiro, vamos dar uma localizada, né? Se você Ok. nunca estudou a Jordânia e você nunca foi para lá, vou te dar uma localizada. Jordânia é um país
lá das Arábias lá, ele fica perto de Israel, só para você dar uma localizada. Ele tem pouco acesso ao mar. É um país tão pequeno que você consegue caminhar nele. Você leva 40 dias e existe esse caminho. É uma caminhada que cruza o país. Peregrinação. Cruza o país em Uhum. 40 dias. Eu já fiquei com vontade de largar tudo, né? Vender tudo que eu tenho em casa, os gatos e tudo, e fazer esse passeio de 40 dias caminhando. E nesses 40 dias você passa por todos esses lugares históricos. Gente, Você sabe. o meu problema com essas terras é que fica entrando areia no fiofó, gente. Ah, mas Ai, olha, me lá irrita. deve entrar areia até no pensamento, porque tem muito deserto. Ai, não Mas, tem mas como. também o deserto lá é tipo assim, deserto chique, sabe? Não é que nem o Saara, assim, essas paradas, não. É uma coisa fina. Uma coisa Hum. assim, bem dosada, entendeu? Desertos, É para um mim, deserto, não é um entra. deserto. Não, não é assim que é São, deserto, que são duas palavras que você não se passa comunicam. sede, você passa sede, fica descabelado, não tem isso. É um Porque caminho, a cada 50 metros tem uma bica. menino, é tudo organizado, tem esse caminho. Eu não tô falando sério, é um negócio bem bacana mesmo. Por exemplo, se você tiver de carro, capaz de tu resolver o país todo em um dia ou dois. Mas Ai, enfim, meu você Deus. vai a pé, existe esse passeio institucionalizado, né? Ok. Então, como você sabe, eu sei, todo mundo sabe, a civilização começou ali no continente africano, né? E Hum. dali o povo foi caminhando pelo mundo. E aí, a Jordânia é um lugar que foi base de todas as civilizações. Ou ela deu start, ou ela participou. Por exemplo, tem edifícios lá de Alexandre o Grande ainda. Tem Hum. templos para Hércules, tem anfiteatros romanos. Então, nesse passeio de 40 dias caminhando, você passa por todos esses lugares. Um desses lugares históricos, arqueológicos, é a cidade de Petra, Uhum. que é assim, certinho como está no Indiana Jones, você tem que passar pelo desfiladeiro da Lua. E aí, é uma passagem estreita no meio de imagina um morro enorme, esse morro que bateu um raio e ele foi partido no meio. E aí você tem, tipo, sei lá, eu vou olhar certinho aqui, mas, tipo assim, uma passagem estreita, tipo, 5 metros de largura, que você passa dentro desse morro aí e você chega, Hum. pá, naquele lugar Sim. maravilhoso que são prédios de arquitetura clássica, esculpidos na pedra, no morro. Uhum. Eles não foram criados e alguém não foi lá e fez em cimento e colou na pedra. Não, pegou a pedra e esculpiu fachadas monumentais. E não é, mas também não é só uma fachada. Eles foram esculpindo quartos e salas dentro dessas fachadas. Então são realmente edifícios. Claro que o Indiana Jones e a Última Cruzada, ele é uma obra de ficção, e aí tem lá aquele caminho enorme lá para dentro até chegar no Cálice. Uhum. E o que se sabe dos prédios mais famosos de Petra é que eles têm, tipo, 2 ou 3 salas. Alguns têm até algumas coisas no subsolo, sempre escavado. Veja bem, o sujeito foi lá no tec, 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 tirando pedacinho de areia, pedacinho de coisa, e essa areia era levada dali, como entulho, né? Sei lá. Uhum. Mas essas salas dentro dessas fachadas são perfeitamente quadradas. Eu faço obra, eu vou te falar que tem hora que a gente não consegue fazer o perfeitamente quadrado. Mas lá é tudo maravilhosamente bem feito. É que, olha só, gente, eu estou falando aqui, você pode pesquisar isso. Inclusive, eu abri um canal de YouTube meu, que é para comentar as coisas, porque eu estava
comentando como sincericídio e parecia que a Vânia que estava falando aquelas maluquices, então eu achei melhor dizer que era eu mesmo. E no meu tem lá uma playlist de um monte de vídeos sobre a Jordânia. Se você quiser, tu vai lá e assiste. É bem bacana. Eu acho que assim, é sempre cultura, né, Vânia? Então, Cultura é você vai bom. ver. Você vai ver as coisas como detalhes. Enfim, a Jordânia, então, é um país riquíssimo em cultura, Uhum. em herança cultural, né? Uhum. Ele é um país que está lá nas Arábias, mas ele não é rico como Dubai, por exemplo. Não é rico como a Arábia Saudita. Ele vive principalmente de turismo, de tâmaras e de conchavos. É aí que entra esse casamento. Na verdade, todos os casamentos lá da Jordânia são sempre aquelas coisas que a gente gosta de ler nos romances de época. São casamentos arranjados Hum. para, não vou dizer assim na maldade, para ter lucro, mas para garantir dinastias, por exemplo. Hum. Esse príncipe herdeiro, ele casou com uma prima do rei saudita, prima de sangue, Entendi. que é porque a Arábia já vinha meio assim, meio que segurando o cinto na ajuda financeira para a Jordânia. Com esse casamento, ficou uma coisa de família, entendeu? Certo, certo. Então a ajuda será muito mais espontânea, porque essa garota vai Exato. ser a rainha. E, inclusive, uma das irmãs do antigo rei era casada com o sheik de Dubai e passou um aperto no padrão assim de Kate Holmes para fugir de Tom Cruise. Ela saiu fugida com os filhos. Aquele bando de vídeo que o YouTube fica me mandando para eu assistir é da irmã do cara? É, Menina, olha que mas aí vai dizer, babado. ai, é a tia desse rei. Olha só, esse povo é um povo que casa 4, 5 vezes. É. Então, eu não vou aqui te dizer com certeza que é tia de sangue do rei que está hoje, mas é parenta próxima, sabe? Uhum. Então, quando eles têm filhas, eles casam com os herdeiros de perto. Quando eles têm filhos, eles trazem as mulheres para. E aí, Vânia, é muito mais do que só um casamento para fazer um laço comercial para hoje, para essa década. É a próxima família real. A próxima família real vai ter sangue da Arábia Saudita, Uhum. entendeu? E aí, Uhum. mas a próxima família de Dubai, então, não tem sangue da Jordânia? Não, porque ela já era assim a quinta, acho que sétima esposa. E quando ela fugiu, ela levou os 2 filhos. Fugiu fugida de verdade, assim, porque o negócio era. Porque no caso da Rania, ela é a segunda esposa desse cara? Não, é a primeira esposa. Eles já são, assim, feito uma. Não, é, mas teve aquela tal de Moana, Não, sei lá. foi More. Não, 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 a Mor foi esposa do pai dele. pai, esse, do pai dele. Então, Não, tô falando de uma outra que eu te mandei o hum, vídeo ontem. O nome mas não dela foi, era. não foi da Nor que você me mandou? Não, não, aquele era da Muna, foi uma outra esposa dele. Eita, eu achei que fosse a primeira, que a Rania Não, fosse a primeira esposa dele. eu acho que não é, não. Eu sei que o Olha pai só, dele casou 3 ou 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes. E aí a Nor foi a última, Uhum. né? Ele Exato. chama-se Abdullah. E tem todo aí uma treta também em relação a Nor, né? E os filhos dela, por causa desse carinha que agora é o atual rei. Isso, Vamos isso. lá, continue, continue. Vamos Então, chegar nas olha tretas. só.
Então, eu tô vendo aqui pelo Wikipedia, a Hannah é a única esposa dele. Ah, é? Não, porque apareceu para mim um vídeo que eu te mandei o link, mas tudo bem, não tem Ah, problema. Não, eu também não vi esse outro. isso aí não importa. O que importa é que Não. esse povo assim, é um estresse. Eu achei muito mais interessante Hum, a briga que deu em relação a esse rei atual hum. com Com o o filho irmão, é exato, com o meio-irmão, que é meio-irmão, o filho mais velho da Nor, né? Nor. Porque houve um levante, um negócio meio Não, Carlota Joaquina. mas é um angu de caroço danado. Por quê? O pai dele, que se chamava Hussein, ele é Hussein. Abdullah, o pai era Hussein. Ok. Hussein casou, e aí ficou viúva, e casou de novo, casou com Nor. Quer dizer, ele Uhum. casou uma vez, aí ficou viúva, aí casou de novo com uma mulher que ele gostava muito, que ela era uma inglesa, chamava Antoinette. Gardner, até tá até em Orgulho e Preconceito, né? Hum. É, e com ela ele teve, sei lá, tantos filhos. O primeiro foi esse que hoje é rei, né? Ok. O Abdullah. Ok. Depois, ela faleceu, ele casou de novo. A mulher morreu mais uma vez. Também é um negócio meio Henrique VIII, né? E Hum. aí ele casou com essa Nor. A Nor, ela não esse nome não é o nome dela, porque ela também era do Ocidente. Deixa eu Uhum. achar o nome dela aqui. Lisa Halaby. Hum. E aí, quando ela converteu ao islamismo para casar, ela adotou esse nome, Nor. Ok. Noor. É uma mulher muito bonita, assim. Também era uma moça bonita. E depois, Uhum. né, ficou milionária. Enfim. Uhum. Com a Nor, ele teve mais não sei quantos filhos. Hum. Então, quando o Hussein sempre disse que o herdeiro dele era um primo. Então, tudo foi feito para isso. Ele tinha, sei lá quantos filhos, mas Uhum. ele ia deixar o trono para esse primo. Tanto que, quando o Abdullah casou com a Rania, foi um casamento de filho, não foi um casamento do futuro rei. Ele era Hum. só um príncipe, rico, milionário. Uhum. Inclusive, a Rania, ela tinha uma vida de emprego, trabalhava na Apple, Hum. e claro que, né, abandonou e tudo, mas ela continuou a ter uma vida assim financeira, fazendo investimento e tal. Uhum. Aí o pai lá deu uma ziquezira que eu não, olha só, eu não vou entrar em politicagem, porque isso aqui é a nossa hora sem estresse. Se você de Uhum. todo tiver coragem, tiver curiosidade pela politicagem, você pode dar uma pesquisada, não é nem difícil, não. Até no Wikipedia mesmo deve dar para entender. Mas o pai, então, deu uma ziquezira e trocou o herdeiro para o filho. Ok. O filho que ele teve com essa inglesa chamada Antoinette Gardner, que quando se converteu ao islamismo, passou a se chamar Princesa Muna. Foi ela que você falou, Muna. Ah, então é a Mona. Tá, então é essa Muna. Mona. Vai, continua. Tá Então, certo. então, é, porque foi, digamos assim, a esposa que ele mais amou. E o Ok. primeiro Então filho a dela, Mona é a mãe do Abdullah. do Abdullah, isso. Ok. E aí, então, é, é possível que esse outro herdeiro antes tenha morrido, porque ele é muito quietinho, né? Aceitou perder o, Hum. o trono muito quietinho. Vou pesquisar a vida desse cara. Aí, é, e aí, de repente, então, eles viraram futuros reis, entendeu? Ele e a Rania. Ok.
Aí é que o bicho pega, porque quando isso tudo aconteceu, o rei já era casado com a Nor. Ele já era adulto, o Abdullah já era adulto, já era casado. Uhum. O rei Hussein era casado com a Nor e já tinha filhos com ela, porém os filhos eram pequenos, Ok. mas eram todos príncipes, todos os Uhum. filhos que ela teve. Inclusive, o primeiro filho que ela teve com o rei foi um rapaz, um homem. Uhum. Ele ficou como príncipe, né? Tranquilo. Daí, o Hussein morreu, o filho dele assumiu, e aí ela virou rainha sobrada, porque a Rania virou rainha. Hum. E aí já deu problema. Por quê? Ah, Nora emprestada. Rapaz, isso não dá certo. Nora já é uma coisa que, né? Hum. Nora, como é que é? Casada com o filho do meu marido. Casada com meu enteado. Ó, isso é pior do que cunhado, que concunhada, né? Hum. Já começou o atrito ali, porque a Nor, muito vaidosa também, acostumada com poder e riqueza, não queria abrir, não queria, né, largar o Uhum. osso. A Rania queria o osso com toda a força. Então, já começou a dar atrito com isso, até os palácios onde iam morar. Hum. O negócio foi escalando quando o Abdullah tirou o título de príncipe dos filhos da Nor. Hum. Aí é que descabelou o palhaço, entendeu? Entendi. Assim que esse filho da Nor teve idade suficiente, ele começou a questionar por que que eu não sou rei, se eu também sou filho do meu pai. Hum. Se o meu pai podia dar o trono para quem ele quisesse. Eu sou o Uhum. primeiro filho da última mulher. E aí é que começa aquele negócio que você me passou, né? Da Da confusão toda. guerra. Uhum. É uma coisa que eu vi nesse casamento agora, que para mim, pegou muito mal, que foi, teve lá aquele casamento, aqueles jardins, aquela coisa, aqueles convidados maravilhosos, aquele primeiro vestido dela foi muito, muito bonito, eu achei, aquele que era drapeado, meio de lado, Uhum. Sim. e a cerimônia a gente não entende muito bem, porque é uma cerimônia islâmica, né, eu não sei nada Uhum. da religião islâmica, mas tudo bem. Assinaram um contrato de casamento ali, não é certidão, é contrato de Uhum. casamento. E eu achei tudo bem, né? Casamento, você me manda mais um casamento dessa magnitude, de publicidade e de importância na região e nas famílias, eu acredito que as pessoas fiquem muito nervosas mesmo, né? Mas os dois pareciam pessoas indiferentes um com o outro. Não parecia um casal mega feliz por estar casando. Eu achei esquisito. Mas o que pegou mal para mim foi eles saírem da cerimônia naquele carro aberto para fazer os tchauzinhos e as pessoas que estavam na rua, para mim, eles estavam ali obrigados. E foi uma demonstração de um poderio quase militar. Hum. As tropas fazendo a bandeira numa coreografia que saía de um lado, saía do outro e montava a bandeira e eles vinham atrás. Não sei, não vi nenhum lugar que aquilo que as pessoas sofreram para estar ali. Eu sei que foi decretado feriado para que as pessoas comemorassem e Uhum. que era, não sei se foi uma ordem, mas para que fossem às ruas. Eu, Entendi. para mim, não caiu bem, sabe? Eu achei que não tinha ninguém feliz ali, nem eles casando, nem as pessoas dando tchauzinho.
Talvez porque a gente esteja muito acostumado com o que acontece na Inglaterra, por exemplo. Uhum. A gente não pode Na esquecer que Europa, né? a gente não pode esquecer que a Jordânia é um país islâmico. A cultura é diferente da nossa. Uhum. É É, exatamente isso que eu ia falar, porque quando tem um casamento europeu, como no caso foi o da Kate, o William, como foi o da Vitória com o Daniel, né, lá na uhum, Suécia, você vê que tem, obviamente, tem carruagem, uhum, tem um certo exército na rua, né, alguma coisa aham, assim, mas uma guarda, né? exato, a guarda. Mas a coreografia, como você bem falou, é uma coisa que dá holofote pro casal, Uhum, né? uhum, Enquanto que esse casamento na Jordânia dá em casal era apenas mais uma peça, uhum, isso né? aí. Porque tanto que teve todo esse aparato, realmente só faltou ter o quê? Tanque na rua, né? Mas eu acho até que tinha, sabia? Ah, é? Vou Poxa, até olhar aqui. então, não botou o foco no casal, botou um foco assim, olha, nós com esse casamento nós estamos mais fortes do que nunca. É, exatamente. E é uma coisa tão curiosa, porque todos os herdeiros desse rei, Hum, esse rapaz, a menina mais nova, todos eles têm formação militar na Inglaterra. Eu achei tão curioso, inclusive a menina mais nova. hum. Ela é piloto de caça. Uh, Então, eles fazem academia militar fora e eles uhum, estudam fora, todos os filhos estudam. O menor eu acho que ainda está fazendo tipo escola, ainda não está em faculdade. hum, Eles fazem faculdade nos Estados Unidos e fazem academia militar na Inglaterra. Inclusive, o Abdullah fez. hum, Eu achei também curioso. Tudo bem, eles foram ligados à Inglaterra por muito tempo. uhum, Foi o pai dele que conseguiu acalmar tudo, né? E separar realmente os reinos e tal. Mas não sei, Vânia, olha tudo bem, né? Acho que eu leio demais e escrevo bobagem demais, porque não parece que é um negócio meio de espião? Que você pega o futuro rei daqui e você manda estudar táticas militares lá. uhum, Sei lá, eu fiquei zoada com isso, sabe? E a treta toda com esse meio-irmão são as acusações de corrupção. Eu não sei o que que é isso, porque a gente não vive isso. De corrupção, né, de roubo, tomar poder, de ter conta no exterior, a gente não sabe o que que é isso, porque, né? Talvez quem mora na Patagônia sabe o que é isso. Aqui no Brasil, a gente não sabe o que que é isso. o, eu sei que houve uma coisa meio que de insubordinação, praticamente Mesmo, um complô para tirar exato. o Abdullah do poder. Então, E aí, é, esse meu irmão ficou ah, preso dentro de casa. exatamente. E assim, Exa ou você se retrata, ou você vai pro caranguejal. E ele se retratou, uhum, sim. E aí né? foi quando a Nur se mandou de lá, porque se eu não me engano, acho que Uhum. ela mora, né? Isso. E ela não foi no casamento desse Não, menino de ela, agora, ela não ela é foi convidada. persona não grata. É, Persona, persona não grata. É. exata. Nem ela, nem ninguém ligado a ela. Porque Uhum. eles são usurpadores. É. É uma treta boa. Apesar que na minha cabeça ocidental Hum, faz mais sentido o Abdullah sempre ter sido o herdeiro do pai do que um primo, sim.
né? Na minha Devia cabeça. ver um XYZ. Deixa eu ver se eu acho aqui. É, Porque a a gente coi- é assim, a gente conta meia fofoca, né? porque se há coisa do presuntivo, então provavelmente é porque o Abdullah e qualquer outro irmão dele ainda eram muito pequenos, poderiam até não sobreviver à vida adulta. Então, o herdeiro do rei, do Hussein, né, era um Uhum, primo, né, para poder manter lá na família. Mas a partir do momento que o filho cresceu, que foi estudar na Europa, foi estudar nos Estados Unidos, fez tudo bonitinho, voltou, tá príncipe, então, uhum. amor, meu herdeiro vai ser você, porque você é meu Sim, filho mais sim, velho. Isso na minha sim. cabeça ocidental, né? Não sei como Você funciona lá. vê que eu acho que é assim, assim, eu não sei se existe maneira de falar isso sem parecer que é maldade, mas não é maldade, é só uma observação. Eu acho que esses caras casam com mulheres muito bonitas e até maiores de estatura do que eles, que é para ir apurando a raça, né? Os herdeiros. Os Você vai herdeiros ficarem maiores, né? maiores e mais bonitos, né, Van? Porque eles são fake dói. Todos esses homens, as meninas são melhorzinhas, mas os homens, credo. Parece, meu filho, papel amassado. Fez um rascunho, jogou fora. Ai, não dá tempo, pega esse mesmo, jogado fora aí. É, Caraca! o que eu percebo é realmente eles não são, pelo menos essa família aí do Hussein, Abdullah e o filho, Uhum, uhum, eles não são bonitos, os homens, né? Não são bonitos, e são uhum, baixinhos. uhum. Então você vê, a Nor, era muito mais alta do que o Hussein. Sim. Uhum, A Rania é muito mais alta, e ainda usa na Salto 15, né? Que ela é uhum. do clube da Kate, da Mary, da Isso. Dinamarca, né? Usa Uhum. Salto 15. E essa menina atual só não ficou tão mais alta que o marido porque casou de sapatilha de balé, Isso. né? Isso. Porque com certeza, se daqui a algum tempo ele mostrar que ele não liga para isso, ela vai começar a usar salto e Ai. ela vai ficar lá em cima. Então, Mas ela não é essa. feia, ela é bonitinha. E eu, assim, desculpa te É. cortar, eu achei, por incrível que pareça, o biotipo dela mais parecido com a Rania do que as próprias filhas da Rania. Então, porque elas são da Arábia Saudita, Uhum. entendeu? Essa nova, esse filho é Hussein como o avô. Ok. E essa nova esposa chama-se Hashemite. Assim, impossível Nossa. lembrar. Vai dizer Ah, essa moça nova, né? é, Porque quem é chama que de. vai lembrar Hashemite? Vamos lembrar do Essa nova. Hashi. É, Hashi, que é para os íntimos, e tá bom. Vamos lá. então, é, é, eu, olha só, para mim isso é um casamento de combinado, Conveniência. de Conveniência. conveniência. Eu acho. Porque É. a, hum, a Hania e o Abdullah, é, eles se conheceram por acaso. Ela já trabalhava na Apple e aí uhum, ela foi num jantar. Assim, falou, fulano, vamos lá, vai ser um regabof bom, bora. Quando chegou lá, o cara tava e ele ficou encantado com ela, porque uhum, ela era uma moça de educação, ela já tinha uhum, sei lá quantos títulos de faculdade, ela trabalhava, enfim, era independente. uhum, E a Jordânia é um país islâmico, mas é muito liberal, especialmente para as mulheres. uhum, Não precisa usar hijab, não tem. A mulher ainda. A principal função da mulher ainda é família, mas se mas ela pode dirigir, ela pode trabalhar, pode tudo, que né, em outros lugares isso não pode. uhum, Então ele ficou encantado com ela, mas ele não conseguiu nem pedir o telefone. Então depois ele deu um duro danado para conseguir falar com ela. E uhum. depois para conseguir convencer ela de jantar com ele de novo. Mas não foi tão duro assim, porque 6 meses depois estavam casados. Mas enfim,
não saiu dali noivo, sabe? Então, Entendi. e ela era filha de um pediatra. Ela não tem sangue azul, Uhum. como essa Hashemite tem, Ok. entendeu? E aí, olha só, Vânia, assim como a, a prima, deixa eu ver se eu consigo achar se ela é irmã mesmo do cara. Ela foi, como a parenta foi casar em Dubai, essa veio casar na Jordânia, Uhum. entendeu? Agora você imagina, Vânia, você ser tipo assim a sétima esposa do sheik de algum lugar. Hum. Não deve ser mole Bom, isso não, Vânia. bom, aí você está falando em termos de ser a sétima, porque as 6 anteriores já morreram, Não, não, ou não, não, ser não, a não. sétima porque todas estão vivas e ele tem um harém. Todo mundo viva. E tem mais, ninguém sai de casa. Vou achar o nome dela aqui. Ela. Tem um cara aí, um desses sheiks, que eu não vou saber, obviamente, o nome, que ele tem não sei quantas esposas, né, concomitantes, e ele sempre viaja com a segunda esposa, que eu acho que deve Uhum, ser a mais bonita e a mais comunicativa. Ela, uhum, quando ela vai nos outros países, nos jantares, e tudo mais, mesmo quando ela usa uma roupa característica do país dela, são roupas tão lindas, é tanta joia pendurada, entendeu? uhum. Que não tem como ela passar desapercebida. E Não, engraçado que ela não é a primeira esposa, ela é a segunda. mas porque ela é a que aparece. Porque a mulher, a melhor, digamos assim, a melhor esposa, não, a boa esposa islâmica, ela não aparece. Ela não chama atenção para si. E aí Hum, eu acho que nesse ponto é que o cara é um político, né, e tal, ele precisa hum, ter uma esposa para acompanhar, para representá-lo. E aí uhum, que tem essas que fazem esse papel, entendeu? Ela chama-se entendi. Princesa Raya bint Hussein. Ela é meia-irmã do rei Abdullah, que é o rei atual. Por isso que eu achei que era Hum, prima, ok. porque já é esse negócio, que era, né, filha da terceira esposa do pai Hum, dele. Ele é filho entendi. da segunda esposa, esse é filho da Uhum, terceira esposa. Então, aí também foi educada na Inglaterra, competia em Olimpíada na equitação, era um super tchan, entendeu? E aí ela uhum, foi dada em casamento para o Sheik de Dubai. ok. Ficou com ele por 15 anos, teve 2 filhos. E só está Uhum, viva porque fugiu. Até uhum, hoje, isso foi em 2019, até hoje ela vive meio que escondida na Inglaterra. uhum, Porque se o cara descobrir onde ela tá, assim, o rei, meio-irmão, teve meio que dar um cargo para ela na embaixada, assim, um cargo honorário, assim, hum. de diplomacia, que é para ela ter segurança. Eita Porque aí rola ferro. um papo que ela só fugiu porque ela traiu, porque nenhuma mulher foge do maravilhoso Sheik, sabe? Essas paradas. Hum. Então, assim, provavelmente a história é que a culpa é dela. Sim, totalmente, totalmente. Ah, então ela teve, se ela traiu, ela teve que fugir, porque senão ela ia morrer, né? Porque nesses Exato. lugares Mas ela, provavelmente mas ela E fora que ela ia perder os filhos, porque as Uhum, outras filhas das outras esposas do Sheik, elas vivem presas, uhum, em prisão domiciliar pelo pai. uhum. Enfim, mas a gente não está falando de Dubai. E aí, Não. Vânia, o que eu gostaria de que a gente fizesse a ligação é que, assim, por exemplo, Duna é uma história. É ficção científica porque passar Duna não é um país, é um planeta, e é um planeta Uhum, rico num mineral, é um orégano do mal, assim, que ele abre o entendimento da pessoa. hum,
E esse orégano, ele é muito, muito valioso nesse mundo de Duna. Então, o duque que é escolhido para governar Duna, ele, ele é um super especial e ele vai ficar super rico, porque ele vai controlar a exploração desse orégano, sabe? Então é uma politicagem horrível, horrível. Quando esse menino vai com o pai, porque o pai é escolhido como o novo governante de Duna, ele, nossa, é fuzilado logo que chega, um negócio horroroso, assim, e ele fica meio totalmente, né, sem pai, mas ele fica meio sem mãe também, porque a mãe dele também é meio chegada numas bruxarias, enfim, é um negócio super complicado na politicagem. A Jordânia é um lugar assim. É um lugar que pra gente, assim, olhando por cima, parece que é muito fácil. Não, é o rei que ficou com o cargo e ele tem meu irmão. Pô, mas é um tapete bem tecido, sabe? Toda aquela região ali é uma região muito complicada. Ele está do lado de Israel e da Palestina e ele não se mete. É isso que eu ia falar. Uma área que está sempre em guerra, né? Dessas outras Mas duas não deles. partes. Isso. Uhum. Mas É, eles estão de boa. ele funciona meio como a Suíça, Uhum, trazendo turismo, uhum, né? Para si, uhum. para sobreviver. Mas Tá. não estamos aqui, obviamente, falando em política, mas assim, essas alianças em cima de aliança, em cima de aliança, vai chegar uma hora que você Vai vai ruir. ficar contra. Você vai ficar contra por qual lado você quer. Não tem mais como Exatamente. você ficar em cima do muro bancando a Suíça. Exato, exato. E aí, inclusive, esse meio-irmão dele, que tentou dar o golpe, digamos assim, ele era bancado por um país estrangeiro. Qual país? Ninguém sabe, ninguém fala, mas é um país aí. É um país Hum, aí. Então você é. vê que tudo parece que é muito seguro, mas não é. É tudo meio que uma corda bamba, Vamos falar, sabe? né? Vamos trazer até para o nosso lado ocidental. Uhum, Não existe nenhum rei, imperador, príncipe, como no caso de Mônaco, não existe que monarca, né? Que uhum. não tenha medo de uma faca nas costas. Não, não Por tem mais que, jeito. por mais que você tenha um direito seu, né, de nascimento, Uhum, cara, não, porque você vê uma coisa que não tem nada a ver, mas tem o pai do atual rei lá da Espanha, o Juan Carlos, fez tanta confusão que vive fora da Espanha. Ele uhum, vive num países aí de sheiks com a proteção lá daqueles sheiks. uhum, uhum, Entendeu? Tudo bem, ele o enterro da Elizabeth, não sei o quê. Então, assim, é um escondido que todo mundo sabe onde ele está. Mas tem um armamento militar em volta dele protegendo. Obviamente, porque ele já fez os seus conchavos para uhum, garantir que ele tivesse onde viver. Obviamente, já tem um tempo abdicou, passou toda a bomba para a mão do filho e se uhum. mandou. A mulher fica na Espanha e ele mora lá onde? Isso. Então, no enterro de Betinha, essa princesa Aya, ela foi num dia diferente do Sheik de Dubai. Olha O aí. Sheik de Dubai foi naquele jantar Uhum. oficial e ela foi no outro dia no palácio, que ela Então não. você não podem se encontrar, não podem ficar Não. no mesmo A ambiente. mesma Então, coisa Nor com Rania. Cada uhum. uma vai num dia.
Sim, exatamente. Então, a Inglaterra, Espanha, Suécia, Dinamarca, esse povo todo aí que fica passando de pai para filho, filho para pai e vai embora, Parece que é muito tranquilo, né? não, não é, não. Por mais que tenha o dito direito de primogenitura, de nascimento, de qualquer coisa presuntiva, cara, não. Porque você sempre vai ter medo que o seu irmão, que o seu primo, ou que um outro de um outro partido Uhum, uhum, venha, porque você vê que na própria Inglaterra existe aí uma, vou dizer lenda urbana, não sei se uhum, seria isso, de que, como lá atrás, na época lá de Totó, de Tory, né? aham, Da Tory, da Vitória, houve lá uma confusão de para quem ia o reino, que na uhum, verdade era uma família que era para estar no trono da Inglaterra, e não a família que culminou na Elizabeth II. aham. Existe vamos dizer, uma família paralela. Então, Sim, é assim, porque. Charles não tem medo que esse povo dessa outra facção, vamos botar desse jeito, Uhum. dê um jeito de. Exato. E olha, vai ter Gente, sempre tem. uma chance, porque se o que eu pessoalmente acho dessas Invisikids for verdade, isso vai ser um escândalo horroroso, porque essas crianças estão na linha de sucessão, é muito mais do que uma mulher maluca querendo dinheiro. Isso vai ficar feio. Mas isso aí vai acabar acarretando, pode ser que demore, né, obviamente, Pode, mas acontecer lá o que aconteceu com o Brasil, que a monarquia minchou. Michô, isso aí. Entendeu? Quer dizer, o povo que é descendente lá dos Pedrinhos, eles continuam descendentes dos Pedrinhos lá com os seus títulos, mas é um título que não vale de nada, Não vale nada. porque aqui é Uhum. é uma democracia, lá é parlamentarismo, mas assim, É. tem toda a pompa e circunstância de manter a monarquia como diplomatas, como aquela coisa, porque rola muito dinheiro de turismo, né? Exatamente Totalmente. É. pela diferença é que mantém a gente cativa, como nós E duas, aí, né? exato. E aí, Vânia, é aí que a gente chega no ponto, como que a gente construiu essa, a gente, digo, o Ocidente, assim, de maneira geral, Hum, porque imagina, a gente está aqui no Rio de Janeiro, eu sou do interior, você é da região metropolitana, como é que, né, duas pessoas totalmente nada a ver chegam ao uhum, ponto de se interessar pela Jordânia, como você que está ouvindo a gente, que tem, né, vem de uhum, em lugares também totalmente aleatórios para eles. Mas isso começou a ser sedimentado com o Lawrence da Arábia, que chamava Thomas Edward Lawrence, que ele era um diplomata inglês e oficial do exército que estava lá nessa região na época da Primeira Guerra Mundial. Estava situado lá. E porque ele passou tempo e conseguiu conhecer suficiente dessa cultura, essa girada dele é que começou a construir esse respeito, esse encantamento pela cultura é, árabe, cultura da Jordânia pra gente, porque uhum. aquelas comidas são maravilhosas, aqueles cordeiros com iogurte, e assim, eu nunca como tâmara normalmente, mas se tiver naquela comida é maravilhoso. E é Uhum. um pessoal que, para quem o café é um ritual, assim, é uma coisa de respeito. Você vai na casa de um Jordão e o, o primeiro café é servido para o dono da casa, para ele ver se está à sua altura, à altura da visita, sabe? Se está bem feito, se está quente, se está não sei o que e tal. Então, isso tudo começou, Vânia, com Hum, essa limpeza, não, essa tradução, sabe? uhum. Você sabe que tudo é, né, uma narrativa, é uma maneira que é É, contado, e começou nisso. exato, E aí, quando chegam exatamente. umas histórias assim, que aí já é super de povão, como Hum, o Indiana Jones,
É impossível você ver um filme do Indiana Jones e você não sair encantado pela arqueologia. Porque você acha que aqui é uma aventura, você vai descobrir um negócio, uma luz que passa às 3 da tarde, num ângulo certo, que vai iluminar não sei o que lá, e que vai chegar, Uhum. né? Tem toda uma mística, né? Exato, É uma exato. cultura E essa mística. maneira que ele, deixa eu ver a largura do desfiladeiro lá. É, essa história de Petra é maravilhosa. Imagina um negócio encantador, eu acho. Chama-se Sikh, é uma palavra em árabe para fossa. Hum. É exatamente a entrada para Petra. Se você estiver aqui ouvindo a gente, coloca aí Sikh, Petra. Sikh, entrada para Petra. É bem interessante isso, porque essa coisa da narrativa, eu estava até pensando esses dias com relação ao modo geral, assim, principalmente no mundo do entretenimento, não tinha nem nada a ver com a Jordânia, de você aceita ou não determinada pessoa, determinado ator, determinado filme, dependendo da narrativa que eles querem nos apresentar. Assim, era exatamente por conta desse filme que vai sair, parece que em setembro, no Brasil, finalmente, o Sound of Freedom, que Vai fala, sair aqui, hein? vai sair nos cinemas, parece que final de setembro, Uhum, mas falando, né, sobre tráfico, principalmente de assim, um filme com um tema fortíssimo, mas eu uhum. quero ver se eu Teve consigo muita ver, gente né? que já viu online, É, diz que não, ele não é explícito, mas ele é uma não. E o interessante é o seguinte, a campanha que está sendo feita para derrubar o filme, né? E é exatamente em cima disso que eu quero falar da narrativa, porque se há um interesse político, religioso, ou sei lá o quê, que não quer que essa verdade tona para o povão, então vamos falar contra o filme, que o filme é antissemita, que o filme é religioso, cada um vai dizer o que quer, ou que o filme é racista, sei lá, né? Para poder, de acordo com a bandeira que você ostenta e que você acredita, você vai se sentir ofendido e já vai falar o quê? Opa, oi, boicotar, né? Tudo depende da narrativa. Então, você vê, a narrativa do Lawrence, você falou que foi da Primeira Guerra? A Primeira Guerra foi em 14? Olha lá quanto até tempo. 18. Então, olha quanto tempo que o negócio. Que a gente já está no século XXI, a gente já passou de 2014, a gente está em 2000, quase 24, né? Exato. Então, foi uma narrativa tão bem feita, tão construída, tão bem E, construída, que dura até hoje. e dura, Vani, eu vou te falar que conforme que a gente estava brincando, que, né, que é melhor você não saber da pessoa. A Rania, eu acho que ela que é o espelho da Meghan, sabe? Não é a Catherine, porque ela é a rainha das premiações. É prêmio disso, prêmio daquilo, prêmio da borboleta que voa, prêmio da lagartixa que. Sabe, umas coisas assim, nada a ver. E ela tem um cargo fixo, assim, honorário, sei lá o quê, no Fórum Mundial, no Fórum Econômico Mundial, e tem cargo na ONU. É assim, bicho, olha só, não sei, sabe quando você fica com a pulga atrás da orelha? Hum, E esse livro que eu queria falar, chama Sandwich Swap, é hum, um livro, assim, é um livro infantil de duas meninas que são super amigas, uma só come sanduíche de manteiga de amendoim, a outra só come sanduíche de não sei o que lá, e um dia elas trocam de sanduíche, aí dá uma treta. hum. E aí a história toda é que você tem que aceitar o diferente. Ok. Menina, já falou isso, eu já não gostei. Já não gostei, Mas porque olha só,
eu não vou, não fui, Já tô desconfiada, sabe? não fui tão fundo na biografia dela quanto você, né? O que eu sei dela é mais ou menos isso que você falou, e que eu acho ela bonitona, com ou sem plástica e tudo mais. Mas a questão é Não, o sem seguinte, plástico era duro, era é, dó, era moleza, por não. mais que ela tenha recebido um monte de prêmio nada a ver, que eu até acredito que muitos deles foram mais mesmo para puxação de saco, eu acho É, que o caso dela difere um pouco ou bastante da Meghan, porque ela tem uma representatividade de um país que quer se manter neutro de um monte de coisa. Tudo então, bem, Vânia, quer mas manter isso poder, também é quer... construído, entende? Não, eu entendo, mas É assim, a é uma diferença narrativa construída. é que a Meghan é uma duquesa Uhum, que é, andar de acordo com a cartilha, uhum, participar lá dos apertar mão e cortar lacinho, entendeu? Ela isso. não quis, ela queria uma coisa maior, visando descarar ela. Agora eu vou te falar por que que eu acho que o espelho da Meghan é a Rania. Hum, Porque do mesmo jeito que a Rania virou rainha, ela devia achar que ela também ia conseguir. De alguma maneira, o Charles ou a Elizabeth ia passar para o Harry. Porque foi isso que o Hussein fez. Ele passou por cima de todo mundo e deu o título para o Hussein. pro Abdullah. Não, como é que é? O Então tá, Hussein passou para Abdullah. o 100 passou pro Abdullah, isso aí. Falando, Abdullah era o filho mais velho dele. Mas assim, a cabeça da pessoa é uma cabeça fumada, não tá vendo, né, a lógica da parada, né? Aí a gente entraria novamente naquele discurso seu, que deve ter Hum. uma verdade, de que o que Meghan vendeu para, perdão, o que Harry vendeu para Meghan foi exagerado. Então, ali é uma sequência de erros. A culpa Uhum. não é só de fulano, nem só de fulana, não. Ali é Não, um caldeirão. é verdade. A sensação que me dá é que aqui nesse povo da Jordânia, esse caldeirão é muito controlado. Uhum. É muito bem feito, porque a filha que casou antes, ela casou com um empresário. Ela não Uhum. fez casamento de politicagem, pelo menos não é, abertamente, né? Uhum. Agora, com certeza, o cara deve ter umas ligações lá, né? Porque o Abdullah estava naqueles Panama Papers. E Hum. aí, Vânia, como eu estava falando e eu esqueci de falar. E aí, as acusações de corrupção são absurdas, porque o povo lá passa necessidade, o povo da Jordânia não é um povo bem de vida, é um povo que, né, rala. E a família real tem coleção de jatos, coleção de Boeings. Tem assim, Boeing 737 preparado só para eles. Oi? Mas qual a Ah, ainda tá monarquia aqui. que não tem? Não, eu estou ouvindo que eu estou assim, mas na verdade todos os monarcas têm muito dinheiro, enquanto o povo tem necessidade. Mas, porra. Até onde eu sei, a Inglaterra está com um monte de gente desempregada, um Hum, monte de gente com aluguel morando na rua, uhum, entendeu? Talvez a Suécia não seja tão assim ruim, posso estar falando besteira, mas até uhum, onde eu soube de uns conhecidos brasileiros que foi morar para aquela banda lá, lá a questão do imposto é muito assim: você trabalha e metade vai para imposto. Aí você fala assim: mas lá você não paga escola, lá não existe plano de saúde, lá não.
você está pagando tudo com metade do teu salário, amor. Uhum. Entendeu? O ano tem 12 meses, 6 meses imposto, os outros 6 que são seus, entendeu? Então, Pois é. assim, então funciona porque eles pegam realmente metade do teu dinheiro para investir naquilo que volta para você. Uhum. Agora, a Inglaterra ela está passando por um problema seríssimo e tá lá o rei Charles com aquele anel de ouro no dedo mindinho, entendeu? Não, assim, Só aquele depois, anel, não sei quantas pessoas. depois da pandemia, todo mundo ficou meio fudido, Ficou, né? Eu sei disso, ficou. mas esse pessoal aqui é uma ostentação muito grande num país muito pequeno. Então, a proporção é muito diferente. É muito descarada, né? Aham, Diferença muito grande. Eu entendi. aham, Eu entendi. Bom, é. bom. O ponto Eu é o não sei seguinte. assim, não sei Ah, também assim se a gente fica vendo pelo em ovo. Mas a gente sempre vê. A é, gente adora uma teoria da conspiração. Vamos lá, né, Moira? a primeira filha que casou, né, irmã, foi Hum, a segunda filha de Rania. Não, o quê? a primeira menina, mas primeiro nasceu Hussein, depois nasceu Imã. Ok, Imã foi que casou antes do irmão, logo uns meses antes, né? O ok. marido dela, ele como eu te falei, é um empresário no ramo de tecnologia em Nova York, não sei o quê, e ele tem família grega e família da Venezuela. Hum, Então, assim, não estou falando que tem a ver, mas eu não duvido que tenha a ver. uhum. Sabe que as paradas de corrupção são barbazadas, cara, de É. petróleo. A única coisa, assim, é porque é um angu de caroço, né? Tão grande Uhum. assim, e entra realmente em uma politicagem que a gente não consegue. A gente não entende a politicagem em si, também acaba adentrando a coisa da cultura, que é muito E a diferente da ocidental. dimensão, e a É, dimensão dessa politicagem, né? então, assim, às vezes a gente, acredito eu que a gente deve ter falado até um monte de batatinha, um, dois, três aqui, Uhum. porque a gente não entende a profundidade disso tudo. Mas um ponto é o seguinte: Hum. esse casamento que teve agora do menino, que você já falou aí, que teve toda essa ostentação militar, Uhum. é, não sei, não me pareceu um casamento. Então, Meio então, uma coisa meio assim, olha só, fulano, você é o filho mais velho, tem que fazer boas conexões, tu vai casar com a fulana. Ah, papai, mas eu não gosto, não interessa, é, tu vai casar com mas eu tenho minha amiga Tiaga, não Não, interessa. não, olha, não interessa, Interessa. porque assim, tem que Exato. casar e ter Eu fiquei com conexão. essa sensação, não sei, alguma Então, coisa ali. não me pareceu, assim, não tô aqui querendo bancar romantiquinha, não, tá? Porque você trabalha com romance, com livro, você vê coraçãozinho. Não, não tô aqui, não. Sei que existe casamento arranjado e tudo mais. A gente já falou isso em vários episódios de Will and Kate, que por mais que eles Uhum. tenham tido um love story lá na época da facu, que eles até moravam junto, né? Uhum. Compartilhavam alojamento, mas que quando ele resolveu casar, foi uma jogada muito grande política, Uhum. porque a Inglaterra estava indo de mal a pior na fama da realeza, o Uhum. pessoal estava literalmente pedindo a cabeça, não querendo mais ter monarquia na Inglaterra, do tipo, vamos Então, fazer plebiscito e derrubar esse povo todo. Aí me veio um casamento de contos de fadas. Ela, tá, e aí você né? vê, ela era plebeia, mas a Inglaterra é um lugar que não depende dos outros como a Jordânia depende. Exatamente. Exatamente. Não, e eu acho assim, mais que ela seja plebeia, tenha esse terceiro grau, até na Jordânia, né, quando eu era criança, Uhum. e comunidade
quando eu era adolescente, que a gente também já falou sobre isso, Aham. mas eles foram cavar na árvore genealógica dela alguma coisa interessante, além lá de ter uns parentes que lutaram na guerra, na Uhum. Primeira ou na Segunda Guerra, sei lá, conseguiram fazer uma conexão dela com Jane Austen. Fechou, amor! Fechou! Ó, Se vale você isso, é isso parenta de é que Jane é Austen, realeza. Isso entendeu? é que é sangue azul, meu filho. Entendeu? Ah, mas Jane, meu amor, Jane Austen não precisa ter sangue azul de verdade. Jane Austen É, acabou, entendeu? acabou. É É isso Jane aí. Austen. Se Então, fosse assim, pra mim, eu não é, acreditava. É, né? E se bobear, a Kate é muito mais importante do que a casa de Windsor. Paremos de... exatamente. Então, assim, foi necessário buscar alguma coisa que validasse, apesar de ela ser plebeia. Uhum, Então, assim, esse casamento, rapaz, que eles sejam muito felizes com essa racha, uhum, que dinheiro eles vão ter, né? sim. Mas, assim, para mim pareceu assim, é um casamento político, pronto, acabou, mas tudo bem, ó, vamos facilitar como é que se diz? O teu sacrifício e vamos te arrumar uma moça bonitinha. Esse casamento não, Não, porque não. pelo menos o do pai teve uma coisa mais de conto de fada, Teve. entendeu? O do E, pai teve. e vou dizer assim, não dizer, ai, a Hannah parece muito apaixonada. Não sei se ela é tão apaixonada assim, não. Eu acho que Não. ela, assim como a Kate, ela é profissional, uma pessoa séria, E vamos combinar, né, porra? comprometida, né? A mulher é a rainha, né? A mulher tem um monte de. Uhum, Né? Não importa o tanto de aliança que tenha que fazer para poder manter os cofres cheios. A mulher tem um monte de empregada, a mulher pode fazer quantas plásticas quiser, veste roupa. Caraca, quando aquela mulher bota umas roupas lá, maravilhosa, entendeu? Então, uhum. assim, mão disso para pagar boleto? Não, Claro né, que não, gente? claro que Não. não. Claro que não. E ela tem uma fortuna pessoal, assim, de investimentos e tal dela. Uhum. É, Também não é boba, não. Não sai de mão não, vazia, não. Porque eu acho que ela não. também viu o que aconteceu com a Nor, né? Então Aham. ela ficou esperta. Ah, deve ter um contrato pré-nupcial, deve ter uma bolada, entendeu? Uhum, E quando casou, então a cada filho que você me der, você ganha 1 milhão. Esse povo, olha, isso. gente, esse povo tem esses tipos de contrato. Eu sei que a gente falando perde totalmente a magia do romantismo. Tem muito dinheiro, muito poder, tudo é preto no branco, Tudo. entendeu? Tudo é muito controlado. Olha, se você se separar de mim em 5 anos, você ganha X. Se você se separar em 10, você ganha 2x. Entendeu? E aí vai. Exato. E depois que você se acostuma com a boa vida, sorry, É, porque é assim, é outro patamar de boa vida, né? é outro patamar, cara. Ninguém vai querer voltar para morar no kitnet. Não, é de Ninguém. castelo em castelo, não tem comparação. Exatamente. Não, então, assim, é coisa bem interessante, mas eu confesso que eu tenho muito medo, sabe? Eu tenho muito medo. Eu fiquei assim com o pé atrás, sabe? Desde Uhum, o casamento. Primeiro que eu achei que o casamento foi muito artificial, mas tudo bem, a pessoa podia estar nervosa e tal. E hum, aí depois eu vi essa tal parada militar, foi uma coisa assim muito impressionante, eu achei. uhum. As pessoas formando a bandeira, assim, não sei, e não me caiu bem, sabe? E se você olhar a cerimônia deles, quando as fotos da plateia, né? Vou botar assim, Uhum, dados da plateia, ótimo. Os convidados, além da família, tem gente com a cabeça coroada, uhum, né? Porque ali uhum, da Holanda, né? Aquele país uhum, da máxima é Holanda, né?
O cara da Dinamarca. Dinamarca, o cara da Espanha, o cara a menina da Suécia, Porque, assim, o mais do William. que um casamento ali, era a apresentação do novo rei, né? Exato, o futuro rei e suas alianças. Uhum, E suas alianças. Então, eu achei exato. assim, era pouquíssima, eram pouquíssimos convidados, tá? Uhum. Muito pouca gente. Talvez tivesse mais pessoas na festa, Que a mas gente não viu, né? mas na cerimônia, cara, era uma coisa Onde que assim de. estava a família de Kate? Foi nessa festa? Foi no almoço, né? De tarde, que Eu acabou, acho que foi. acabou de Porque noite. eles não foram no coisa, não. No coisa só foi gente fora da família, só gente coroada. Só. Só. Você via, principalmente na fila, né, dos parabéns, que Uhum. o William praticamente teve que arrastar a Kate porque ela ficou tricotando ali com a noiva. É, Pô, cara, só tinha gente ali dos troninhos, entendeu? só. Então, um negócio assim, É assim, gente. foi assim, para mim pareceu um business, sabe? É, é. Um negócio controlado, errado ou certo, não importa, foi o que eu achei. Não, E vamos ver o que que vai dar disso, sabe? é. Mas eu acredito que assim que o pai morrer, é Hum. possível que o meio-irmão volte a atacar. Aí que a gente vai ver o que que esse filho vai ser capaz, né? O treinamento que ele está tendo. Porque se Uhum. você me falou que a menina sabia, nossa, gente, isso é muito Sabe? foda. É a Olha menina que mais nova, é. caraca, gente, ela é uma Tom Cruise de saia. Eu achei tão curioso isso, porque ela, inclusive, é Muito. pequena, é menor do que a que já casou, assim, Aham, uma mulher pequena, sabe? aham. E a, porra, fodona, assim, cara, nos parangolé, assim, de defesa e tal. Menina, é muito, muito interessante. É realmente assim, é o que eu tô falando. Quando eu falei que eu tenho medo, é pelo desconhecimento mesmo. É uma cultura muito diferente para mim, né? Em um Uhum. monte de coisa. É, então, assim, quando a gente vai pisar num terreno de areia movediça desse jeito, a gente tem que ir com É. muito cuidado, Então, né? esse pessoal é um pessoal, Vânia, que pega o touro à unha há muito tempo. Sabe daquela É. história de abrir o Mar Vermelho? Foi lá. Pois é. Sabe? Você já ouviu dizer de quando o Espírito Santo baixou veio à Terra para batizar Jesus? Foi lá. Gente, Arca da Aliança, tá, A Arca né? da Aliança está lá. A Bíblia diz que ela foi escondida lá. Então, assim, olha só, o buraco é mais embaixo. O negócio lá é muito interessante. Ao mesmo tempo que tem toda essa fascinação para mim em termos cultural, turístico, né? Uhum, uhum, Assim como as pirâmides lá de Gizé, né? A coisa lá do. aham. Ao mesmo tempo, esse meu receio, eu não tenho muita vontade de ir. Não tenho, não. Ah, eu fiquei com muita vontade disso. É assim, para ver Petra, com certeza. É, porque imagina Vontade é você uma passar. coisa. Você passar nesse despenhadeiro, eu vi aqui que é de 3 a 12 metros Ok, a abertura, 80 metros de altura. É ok. uma nêsega, você passa por aquela nêsega ali só a pé ou É, de camelo, carro não vai. É um uhum. negócio muito maravilhoso. E parece que só 10% foi desenterrado até hoje. Eu Que acredito isso isso? interessantíssimo. Fora tudo o Me- resto, imagina você pisar num lugar que o Alexandre Grande construiu, assim, Ah, pô, muito não, não. ruim. Isso, essa é Agora, uma. é um lugar assim, daqueles que você não, mulher não, apesar de ser um lugar mais, muito mais light do que os outros, não é um lugar que as mulheres viajem sozinhas de boa.
Pois é, aí eu entro um pouco na noia, que foi um filme até que eu nem achei tão bom quanto o primeiro, que foi o segundo Sex and the City do cinema. Uhum. Não sei se você já viu, ou se você que está nos Vi. escutando viu, que elas foram para um lugar daquele tipo Dubai, todo mundo Eu acho que era Dubai. hotel, né? Um hotel 10 estrelas, tudo lindo, maravilhoso, com mordomo pessoal, nananana. Mas quando a merda lá em cima da Samantha, Isso. perderam o passaporte, ia ser presa, a Miranda teve que vir qual advogada, e elas saíram do país corrida, Exato. entendeu? Então, Exato. esse que é meu medo, entendeu? A coisa assim, É. eu sou turista, não sou nem cidadã aqui, eu tenho meus direitos. Não é assim não, bicho. Não é assim não, porque Não, se não é assim der não. merda, Não é assim você não. não Você tem tem que direito. tomar muito cuidado, entendeu? Assim, É, porque eles são mais light do que outros países. Mas assim, por exemplo, você viu nesse casamento, tava todo mundo de gola. é, Todas as mulheres de longo, não tinha ninguém mostrando os joelhos. Vai que Megan não, tivesse lá e ia estar com aquelas roupas feias dela, não, totalmente descabelada lá. Mas todo é. mundo, né, tomando muito cuidado com a aparência, especialmente as mulheres. Exatamente, Hum, exatamente. Então é interessantíssimo. Eu acho que eu escutando achei. você, né, quer aprender mais, vai pesquisar. No YouTube tem um monte de Pesquisa. É, vídeo. Eu acho bem legal isso. Ou se você, de repente, já foi. Eu lembro que eu não conheci pessoalmente, mas assim, de troca de mensagem, tinha uma autora brasileira que ela tinha parentes em Dubai. Então ela vai olha. para Dubai todo ano, né? Assim, É cara, é uma, outra cabeça, né? é Outro. outra cabeça e é outro entendimento dessas culturas. Porque uma Ex- coisa é você estudar, outra coisa é você experimentar, né? experienciar. Isso. Com certeza. Então, assim, se você que está nos escutando, você já fez uma viagem para qualquer desses lugares aí, Jordânia, Dubai, Arábia, sabe, Uhum. dor de cabelo, não importa. Conta, Deixa conta. aqui pra gente o que foi. Se a gente falou muita coisa fumada, porque provavelmente a gente falou, mas tudo bem, é culpa do Wikipedia, tá? É, mas olha só, a intenção foi ficar light mesmo, porque, Ficar né, a light. gente está aqui numa de curtir. Exatamente. E que eles consigam fazer quantas alianças sejam necessárias para não irromper a guerra. Exato. Chega, né, Né? Vânia? Chega de guerra, né? Muita paz e amor. Isso. Então tá, gente. Parou? Foi dever cumprido aqui? Foi, acho que sim. Foi. Podemos passar. Temos outra treta para semana que vem, né, Vânia? Ô, gente, já temos. Ó, e não perca, porque assim, até final de agosto, a gente já tem tudo esquematizado que a gente vai falar, vai ter muita treta ainda pela frente. E no início de setembro também, né? Né, Moira? A Opa! gente vem com os assuntos assim do tipo, nem esfriou, e já tem que É, e a gente já tá. Ah, mas isso, olha, isso vai render, putz, grilo. Ô, Ah, então esse tá, é um chororô. gente. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Obrigada a você que ouviu o Sincericídio Literário. Não deixa de comentar. Diz se concorda, se discorda, a gente responde tudo, mesmo que demore um pouquinho. Não esquece também de seguir o canal para a gente chegar aos 1000 e conseguir fazer lives. Manda para aquela sua amiga que também gosta de fofoca e deixa o seu like. Na semana que vem a gente volta com outro assunto. Beijinho, tchau, tchau.